eu posso colocar ômega zero, eu vou colocar 4 ômega zero ao quadrado em evidência, dizer que isso aqui é então F0 ao quadrado sobre 4m ômega zero ao quadrado vezes ômega zero menos ômega ao quadrado mais gama ao quadrado sobre 4. Tá bom? Muito bem. E na expressão de φ de ômega, né, se a gente olhar a expressão de φ de ômega, está aqui, φ de ômega vai ser aproximadamente menos arco cuja tangente é gama ômega zero dividido por 2 ômega zero menos ômega. Ou seja, menos arco cuja tangente é gama sobre 2 ômega zero menos ômega. Ok? O que a gente repara dessas expressões? Tem infinito? Nós estamos próximos, em princípio, da situação que a gente tratou originalmente do oscilador forçado, né? Porque a gente está considerando que o oscilador é forçado e que o amortecimento é muito fraco. O mais próximo que a gente chega de um oscilador forçado sem amortecimento é um oscilador forçado com amortecimento muito fraco. A gente está analisando o comportamento próximo da ressonância, que é a situação em que no oscilador forçado sem amortecimento, a gente tinha a nossa divergência, né? Amplitude e é infinito. Não vai mais a infinito. O que mais que a gente pode dizer sobre essa amplitude? Se ela não vai a infinito, ela tem um valor máximo. Qual é o valor máximo? Qual é o valor máximo da amplitude? Bom, talvez vocês estejam sentindo falta de um pequeno passo, né? Eu vou fazer o pequeno passo aqui. A gente achou Z0. Oi? Na equação da amplitude ali embaixo é m quadrado, não é? No denominador. Aonde? É 4m quadrado ômega zero. Sim. A gente achou Z0, não foi? Qual é o x de t? Quanto vale x de t? Solução estacionária. X de t igual a A de ômega cosseno de ômega t mais φ de ômega. Certo? É isso que a gente está dizendo. Não é interessante essa solução? Por que é essa solução aqui? Porque isso aqui é a parte real de z de t. Z de t a gente obteve que é A é elevado a I ômega t mais φ. Certo? Z0 é elevado a I ômega t. Z0 é A é elevado a I φ. É elevado a I φ vezes é elevado a I ômega t é elevado a I ômega t mais φ. Parte real disso, A cosseno de ômega t mais φ. O que tem de interessante aqui? É exatamente a mesma solução do oscilador harmônico sem amortecimento, sem força externa, né? Um oscilador harmônico cuja frequência natural seria ômega maiúsculo. Pergunta. A gente já vai abordar essa pergunta. O que caracteriza uma solução de oscilador harmônico? Ela muda com o tempo? Ela muda, é uma função periódica, né? Mas é uma função absolutamente periódica, né? Se ela é uma função absolutamente periódica, o que acontece com a energia? Se conserva. Mas como é que a energia se conserva nesse problema, diabos? A gente tem dissipação. O sistema não está isolado. Isso. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o balanço de energia nesse sistema deve dar como resultado líquido zero. A energia que entra vai ser igual à energia que sai. E é assim que a gente tem um sistema
cuja energia permanece constante. Em média, tá certo? É evidente que a energia não é absolutamente constante nesse sistema e a razão para isso é que a gente tem a solução transiente, né? A solução transiente não tem uma energia que se conserve. Justamente a gente começa com uma solução diferente e essa solução é amortecida ao longo do tempo. E o sistema caminha para essa situação estacionária em que o comportamento dele é exatamente o mesmo de um oscilador harmônico livre. Tá? Ok. Qual é a amplitude máxima desse sistema? Se eu quiser saber quanto vale A ao quadrado máximo de ômega, quanto vale isso? Olha para a expressão de A ao quadrado. Ou olha para a expressão de A ao quadrado aqui. A gente pode olhar tanto para uma quanto para outra. Quanto é que vale a expressão de A ao quadrado máximo, hein? Para que valor de ômega ela acontece? Zero? Não. Ômega zero, né? Claramente tem um máximo em ômega igual a ômega zero. Olha só. Aquele denominador, se eu tiver ômega igual a ômega zero, o denominador é ômega zero menos ômega, que eu vou dizer que é ômega zero mais ou menos um certo delta ômega. Aliás, na verdade acho que não é isso que eu quero dizer. Não, tá bom. Digamos que seja justamente em ômega igual a ômega zero. Né? Quanto é que vale aquilo em ômega igual a ômega zero? O primeiro termo é cancelado, né? Sobra só o segundo termo, e o segundo termo vai ser f0 ao quadrado sobre m ao quadrado, ômega zero ao quadrado, gama ao quadrado, não é isso? Então, f0 ao quadrado sobre m ao quadrado, ômega zero ao quadrado, gama ao quadrado. Né? Esse é o valor máximo que a gente encontra. Aí eu pergunto para vocês, se eu quiser traçar isso, para que valor de ômega, a gente tem A ao quadrado de ômega igual a A ao quadrado máximo de ômega sobre 2. Bom, a primeira coisa que a gente observa olhando para a expressão é que se ômega for maior do que ômega zero ou ômega zero for maior do que ômega por uma mesma quantidade, aquele termo entre parênteses é o mesmo, porque é elevado ao quadrado, né? Tá certo? Então, se eu tiver ômega igual a ômega zero mais ou menos delta ômega, para dois valores diferentes, né, mais ou menos, eu vou ter o mesmo resultado. Dito de outra forma, olha para a expressão. Essa expressão, em função de ômega, ela é par em torno de ômega igual a ômega zero. Certo? Então, vamos lá. A ao quadrado máximo sobre 2 vai ser igual a f0 ao quadrado sobre 4m ao quadrado ômega zero ao quadrado vezes ômega zero menos ômega. Se ômega é igual a isso aqui, o termo em ômega zero ao quadrado vai embora, vai sobrar mais ou menos delta ômega. Então, mais ou menos delta ômega ao quadrado mais gama ao quadrado sobre 4, né? Certo?
Quanto vale delta ômega? Ora, isso aqui a gente quer que seja metade do valor máximo. O valor máximo é obtido quando ômega 0 menos ômega é igual a 0. E o denominador vale gama ao quadrado sobre 4. Então, para isso ser metade daquele valor, este termo aqui tem que ser igual a gama ao quadrado sobre 4, né? Eu duplico o denominador, eu tenho metade da minha função. Então, a ao quadrado de ômega igual a ômega 0 mais ou menos gama sobre 2 vai ser igual a ao quadrado máximo sobre 2. Se eu quiser escrever, desenhar minha função aqui, se isto é ômega 0, isso aqui vai ser ômega 0 mais gama sobre 2, ômega 0 menos gama sobre 2. Aqui vai estar o máximo da minha função. Metade está aqui. Então a função vai fazer uma coisa assim, né? Ok? Esta separação aqui vale gama. E a gente diz que isso corresponde ao que a gente chama de largura a meia altura. FWHM quer dizer Full Width at Half Maximum. Largura inteira a meia altura. Tá? Largura a meia altura. Mas vejam que coisa interessante. Isso está nos dizendo que se a gente tenta excitar um oscilador de frequência ômega 0, frequência natural ômega 0, com uma taxa que possui uma taxa de dissipação gama, a eficiência com que a gente excita isso tem um máximo em ômega igual a ômega 0 e ela cai à metade quando a gente se afasta gama sobre 2 para um lado ou para o outro. Uma curva como essa, isso aqui é em função de ômega, a gente diz que isso aqui é um espectro. Nos dá uma informação espectral, uma informação de frequência. Algum de vocês já ouviu falar em experimentos para tentar observar ressonâncias em meios atômicos? Vapores constituídos de átomos? Algum de vocês já ouviu falar em relógio atômico? Espero que sim, né? Puxa, só um? 2? Vocês estão tímidos. Vocês já ouviram falar em relógio atômico? Bom, como é que funciona um relógio atômico? Funciona com base em transições que ocorrem dentro de átomos. Essas transições, em primeiríssima aproximação, podem ser modeladas como se nós estivéssemos tratando esses átomos, os elétrons desses átomos, como osciladores harmônicos. Eles têm frequência de ressonância e eles têm um amortecimento. Se a gente faz a espectroscopia, se a gente busca observar a resposta do meio atômico para excitação numa certa frequência, que a gente faz usando luz, tá? O que a gente observa são curvas desse tipo aqui. Quanto mais estreita essa curva, melhor eu consigo determinar a frequência natural desse meio atômico. Ora, determinar uma frequência, uma coisa que é periódica, me permite justamente definir período e, portanto, definir tempo. Lembra que a gente falou que pêndulos eram usados para marcar tempo? Algo extremamente periódico você usa para marcar tempo. O relógio do vovô, né? Aquele relógio de pêndulo é usado para marcar tempo. Pois é, hoje a gente usa um tipo de pêndulo um pouquinho mais sofisticado. São átomos. Transições nesses átomos que podem ocorrer de forma periódica e a gente usa o período como maneira de definir o tempo, de definir a medida de tempo.
E o que é importante? Isso aqui tem que ser muito pequeno. Se isso é muito pequeno, né, essa transição é extremamente estreita e a gente consegue determinar com enorme precisão o máximo dessa curva. O máximo dessa curva vai acontecer na frequência ω0. Determinamos ω0 muito bem. Se a gente determinou ω0 muito bem, o inverso de ω0 vai nos dar a nossa escala de tempo. Tá? Bom, oi. Então, para um movimento com um amortecimento muito pequeno, que tem um gama muito pequeno, ele vai ter um pico muito pequeno? O pico, na verdade, olha que interessante. O máximo varia inversamente com gama. Tá? Então, o que vai acontecer? Se você vai diminuindo o valor de gama, esse pico vai ficando mais estreito, mas ele vai ficando mais alto. Ok? No fundo, a gente consegue mostrar que a área sobre esse pico é essencialmente invariante. Então, para que a área seja a mesma, se eu reduzo a largura, a altura máxima tem que subir. Certo? Não, muito não, ela sobe nessa proporção. Certo? Porque a gente está tratando do quadrado aqui. Ok? Mais do que isso, né? Essa taxa, esse gama, no caso de um meio atômico, ele reflete propriedades dos nossos átomos. Reflete o que a gente chama, no fundo, de tempo de vida de um estado atômico excitado. Então, nós somos capazes de medir o estado atômico, o tempo de vida do estado atômico excitado, através de um espectro. Se a gente consegue determinar gama, a gente sabe, então, qual é a característica temporal, qual é a estabilidade de um estado atômico excitado. Ok. Então, vamos dar um pequeno passo para trás para entender que, sim, quanto mais estreita é essa curva, no fundo, melhor é o nosso oscilador, e caracterizar a qualidade do oscilador em relação a isso. Talvez só mais uma observação. Se a gente olha para φ de ômega, que está escrito ali, tá? Ele está escrito aqui. Vejam só, o que acontece para ômega igual a ω0? Olha para φ ali. O que acontece para ômega igual a ω0? A tangente explode. Né? Qual é o arco para o qual a tangente explode? π sobre 2. Mas é menos tangente, então vai ser menos π sobre 2. Tá? Então, estrita ressonância vai valer menos π sobre 2. O que acontece se a gente se desloca de gama sobre 2 para um lado ou para o outro? Quanto vai valer a tangente agora? Se eu tiver ômega igual, vamos lá. Se eu tiver aqui ômega igual a ω0 mais gama sobre 2, o que vai acontecer aqui? Mais ou menos, vai? O que vai acontecer aqui? Se for mais gama sobre 2, então isso aqui vai valer menos gama sobre 2. É gama sobre 2 dividido por menos gama sobre 2, ou seja, menos 1. Qual é o arco cuja tangente vale 1? π sobre 4. Né? E se por outro lado for ω0 menos gama sobre 2, agora vai ser mais gama sobre 2, portanto, menos 1, né? Tá certo? Então vai ser, por exemplo, menos 3π sobre 4. Tá? O que significa que se a gente quiser traçar nessa curva o comportamento da fase em função de ômega, a gente vai começar, por exemplo, em 0, estritamente em ressonância, menos π sobre 2, menos π sobre 4, menos 3π sobre 4, menos π, e esse vai ser o comportamento da fase. Agora,
começa aqui, chega aqui, vai passar, perdão. Então chega aqui, vai passar aqui, aqui, e finalmente chega em menos π. Tá? Vocês lembram que eu falei para vocês que no caso do oscilador amortecido eu também podia expressar o resultado como um cosseno de ômega-t mais φ? Oscilador forçado sem amortecimento. É x dois pontos, do ômega 0 ao quadrado x, f0 sobre m, cosseno de ômega-t, e a gente disse, x vai ser f0 sobre m, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, cosseno de ômega-t. Eu também posso expressar isso como f0 sobre m, módulo de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, cosseno de ômega-t mais φ. O que mudou aqui? Eu embuti nessa amplitude aqui algo estritamente positivo. Tá? E agora, o sinal que existia aqui, que podia variar de mais para menos conforme ômega fosse menor ou maior do que ômega 0, eu botei esse sinal aqui. Então eu escrevo dessa forma e a gente vai ter que φ vai ser igual a 0 para ômega menor do que ômega 0, vai ser igual a menos π para ômega maior do que ômega 0. Ou seja, a fase vai variar de π. A única diferença em relação a esse caso aqui é que se lá ela variaria de forma descontínua, a variação seria assim. A variação descontínua que a gente tinha foi suavizada conforme a gente colocou o amortecimento. Ok? Isso é mais uma ilustração, né, de que a solução sem amortecimento não é física. Né? Não tem descontinuidade desse tipo na física. Então, por menor que fosse o amortecimento, né, isso teria que ser um pouquinho arredondado, e esse arredondamento é tão maior quanto maior gama, que vai aumentando a largura da ressonância. Ok? Deu para perceber a conexão entre as duas coisas? Tá bom. Então vamos retornar para caracterizar o nosso oscilador. Vamos voltar para o oscilador amortecido, sem força externa, e conectar os dois casos. Então, vamos tratar do balanço de energia, que é o que a gente ainda não fez. F externo igual a 0, x dois pontos, gama x ponto, ômega 0 ao quadrado x igual a 0. É esse problema que a gente está tratando. Tá? A gente tem uma força dissipativa menos alfa x ponto. Pergunta: como é que a gente trata do balanço de energia nesse sistema? A gente pode falar, qual é a energia no sistema? A gente pode falar disso? Num oscilador amortecido, podemos falar de qual é a energia no sistema? Como é que a gente definiu o conceito de energia, hein? Vamos voltar lá para a Física 1. A gente definiu a energia no contexto de sistemas conservativos. Não foi isso? Se o sistema é conservativo, parênteses, se o sistema é conservativo, então a gente pode definir U de x tal que f de x é igual a menos du dx. Né? Dito de outra maneira, né, o sistema ser conservativo significa que
U de x vai ser igual a um certo, ou ΔU, vai ser definido como menos o trabalho entre x0 e x de f de x dx. Certo? E sim, é claro que a gente define dessa maneira, porque nesse caso, menos o trabalho é sempre a variação da energia cinética, né? Então isso significa que isso é igual a menos ΔK. Portanto, existe uma grandeza que se conserva. O que essa expressão indica é que ΔK mais ΔU igual a zero, o que implica que existe uma grandeza E igual a K mais U conservada. Tá? ΔE igual a zero. Ora, aqui a gente não tem essa conservação de energia. Mas tem força conservativa atuando no nosso problema, não tem? A força elástica da mola é conservativa. Eu posso definir uma energia potencial associada à força da mola. Então, como f de x igual a menos kx é conservativa, podemos definir U, energia potencial elástica, igual a 1 meio de kx ao quadrado, mais constante. Se x é a distância à posição de equilíbrio, então é simplesmente 1 meio de x ao quadrado, a constante é nula. Ok? Bom, então isso nos permite falar da energia armazenada no oscilador, que a gente vai dizer que vale E igual a K mais U elástica, ou seja, 1 meio de mx ponto ao quadrado, mais 1 meio de m, ômega zero ao quadrado, x ao quadrado. Ok? Qual é a diferença da situação em que a gente tem amortecimento para a situação em que a gente não tem amortecimento? Neste caso, dE dt vai ser diferente de zero. Certo? É isso que a gente está dizendo. Ah, tá bom. Será que a gente sabe dizer qual vai ser a taxa de variação da energia nesse problema?